assim: não, o que importa não é o que você crê, mas é a sinceridade do seu coração. Será que isso, apesar de ser muito bonito, é verdadeiro? Será que é assim que Deus tem um entendimento a respeito dessa questão? Alguns anos atrás aconteceu algo que chocou. Uma pequena cidade perto de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Uma neta estava hospedada na casa da sua avó e durante a sua estadia ali, ela ficou doente, pegou uma conjuntivite. E o médico prescreveu a aplicação de um colírio nos olhos. A avó, com a maior das boas intenções, ao invés de pegar o colírio, pegou um tubo, um frasco daquela cola Super Bonder e aplicou nos olhos da sua neta. Ninguém duvida que aquela avó fez aquilo com toda a sinceridade e com a boa intenção. Ela não colocou Super Bonder nos olhos da sua neta por maldade. Mas o fato é que mesmo ela sendo sincera e desejando fazer o bem para a sua neta, ela acabou prejudicando e fazendo o mal. Assim acontece com as heresias, com os falsos ensinamentos a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que o apóstolo João, ele tinha uma preocupação para com a sua igreja, para com os seus filhinhos. Ele queria que os seus filhinhos estivessem atentos para aqueles que saíam em nome de Deus e que diziam que pregavam a palavra de Deus, mas na verdade estavam propagando falsos ensinos. E ele chama esses falsos mestres de anticristos. Acompanhe comigo a leitura de 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. E a palavra de Deus diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida
que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós vamos ver hoje 3 distinções entre os anticristos e os cristãos verdadeiros. E esse texto nos fala, nós não temos condições de tecermos a fundo tudo aquilo que o texto tem a nos ensinar, mas pelo menos eu quero dar um panorama para que você tenha um entendimento daquilo que João nos ensina aqui. Primeiro, nós vamos ver uma marca daqueles que são chamados por João de anticristos. E a primeira marca desses anticristos é que eles abandonam a comunhão da igreja. Versículos 18 e 19, acompanhem comigo novamente na sua Bíblia. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Em primeiro lugar, João afirma que aqueles cristãos já estavam vivendo a última hora. E isso pode trazer um pouco de confusão, porque a impressão que nós temos é que se eles estavam vivendo a última hora, e já se passaram aproximadamente quase 2000 anos, João talvez estivesse equivocado. Aquele realmente não era o último tempo. A questão é que só João usa esse termo, última hora, esses termos. Mas esses termos, última hora, na verdade, têm o mesmo significado que o fim dos tempos. Esta última hora que João então se refere, não diz respeito a realmente os últimos momentos, mas ele diz respeito ao último tempo, ao último período. Período esse que começa com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e que termina com a segunda vinda do Senhor Jesus, que ainda há de acontecer. Período que começa em especial com a ressurreição de Jesus. Naquele momento então, estava sendo inaugurada a última hora. Nós estamos então, desde aquele momento, vivendo esse último período. Período esse também que é marcado não somente pelo crescimento do Evangelho, mas também como o crescimento da oposição a Deus, até aquele momento em que Deus irá definitivamente julgar o mundo. Nós vivemos ainda, então, nessa última hora. Nós estamos entre o reino de Deus já veio, mas ainda não. Nós já experimentamos alguns efeitos do reino de Deus entre nós. Nós somos o povo do reino de Deus, mas o reino de Deus ainda não veio de uma forma final. Então vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Outra coisa que João nos fala é que eles já tinham ouvido a respeito do anticristo.
E todo mundo, em algum momento, já ouviu falar sobre o anticristo. Se não, na Bíblia, pelo menos alguém já assistiu algum filme de terror que fala sobre o anticristo, não é? Sempre tem um filme de terror que vai falar, né? E quem que é o anticristo? É o filho do diabo, né? É o filho do olho junto. É o filho do inimigo de Deus. É a manifestação, é a encarnação do diabo. Se bem que tudo aquilo que nós vemos nos filmes não tem nenhuma relação com aquilo que de fato a Bíblia nos fala. Porque anticristo significa, em primeiro lugar, em lugar de Cristo. Em segundo lugar, em oposição a Cristo. Então ele vai ser um falso Cristo. Ele não vai aparecer com chifre e com rabo. Não vai aparecer de uma forma que faça com que todos nós fiquemos com medo, como é retratado nos filmes. Pelo contrário, vai ser alguém que irá tentar se passar pelo Cristo, mas nós não podemos nos enganar, porque ele está em oposição a Jesus Cristo. Ele é um falso Cristo, ele é um contra Cristo. O próprio apóstolo Paulo também nos fala sobre essa profecia. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E a palavra de Deus em Tessalonicenses diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, a volta de Cristo, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Mas não só o apóstolo Paulo falou a respeito do anticristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de Paulo, disse a respeito da vinda desse que será a encarnação do diabo. Abra sua Bíblia agora lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ver um texto um pouquinho mais longo, versículos de 3 a 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho às nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. O Senhor Jesus descreve os eventos que irão, que precederão a sua vinda. E talvez você veja, puxa, mas tudo isso está acontecendo. Em parte, ainda nem todas as coisas que foram descritas por Jesus, de fato preenchem esse quadro. O fato é que Jesus diz que antes da revelação do anticristo, muitos anticristos virão antes dele. Aqui, João usa anticristos para descrever os falsos mestres. Pessoas que abandonaram o evangelho e se tornaram mestres de grandes heresias. Esses homens que saíram da comunhão da igreja, mostram que, na verdade, eles só eram membros da igreja de uma maneira exterior. O fato deles saírem demonstra que aquele fingimento, ele tem um fim. Ele não fica escondido para sempre. O grande perigo é que as heresias, elas sempre misturam verdades com mentiras. Ou há alguma adição ao evangelho, ou há alguma subtração ao evangelho. É o evangelho mais alguma coisinha. Ou é o evangelho menos algo. Aqueles que deixaram a igreja total e finalmente, na verdade, nunca fizeram parte dela. Isso acontecia e acontece com os falsos mestres. Eles fazem parte da igreja durante um período, mas eles saem de uma maneira total e final, e nunca se arrependem, e nunca voltam. Pelo contrário, eles criam alternativas à igreja, alternativas ao evangelho. Esta é uma das marcas dos anticristos. Se você observar todas as seitas e sistemas religiosos contrários ao cristianismo, foram fundados por pessoas que em algum momento fizeram parte da igreja cristã. O adventismo, as testemunhas de Jeová e os mormons são alguns exemplos. Se você conhecer a história dos fundadores, vocês vão observar que em algum momento da sua vida eles pertenciam à igreja cristã. Mas em algum momento a abandonaram de uma maneira final, total, e começaram a pregar outro evangelho. Essa é uma das marcas dos anticristos. Mas nós temos, por outro lado, a marca dos cristãos. E João vai falar sobre outra marca, que marca agora os cristãos, nos versículos 20 a 21. E a palavra de Deus diz assim: mas vocês têm a unção
que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Se os anticristos são aqueles que abandonam a igreja cristã, os cristãos verdadeiros, eles possuem unção e conhecimento. E aqui existe uma palavra que é muito confundida nos dias de hoje, e que é também muito mal aplicada. Muitas vezes nós dizemos assim, como aquele pregador é ungido, ou como aquela pessoa tem unção, e nós fazemos referência a isso, dizendo que aquela pessoa tem algum poder, alguma capacitação maior de Deus. Mas não é assim que a Bíblia descreve a unção no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que era unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram ungidas. Tinham sobre as suas cabeças o óleo que era derramado. Esse óleo era uma demonstração que aquela pessoa estava sendo separada para um determinado ministério e serviço específico. Quem eram as pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento? Os sacerdotes para o serviço do sacerdócio, os profetas para o serviço da proclamação da palavra de Deus, e também os reis eram ungidos. Eles eram capacitados, então, para governar o povo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, vinha até essas pessoas e as capacitava de uma maneira muito especial para que elas servissem a Deus e para o seu para o seu propósito. O problema é que a presença do Espírito Santo nem sempre era permanente na vida dessas pessoas. Por isso nós vemos Davi escrevendo no seu salmo e pedindo que Deus não retirasse dele o seu espírito. Muito bem. A questão é que depois do Pentecostes, Jesus já havia profetizado, prometido que ele enviaria o Espírito Santo. Mas então no Pentecostes o Espírito Santo vem, e ele é dado não a um grupo específico, não apenas um grupo de sacerdotes, de profetas e reis. Agora o Espírito Santo é derramado sobre todo e verdadeiro cristão, todo e verdadeiro crente. O Espírito Santo, ele é derramado e ele habita em todo verdadeiro cristão, selando como propriedade exclusiva de Deus. E a essa unção, que é o próprio Espírito Santo, que João se refere no seu texto. Então ele diz: vocês, meus filhinhos, vocês têm a unção que procede do Santo, que procede do Senhor Jesus Cristo. Veja Marcos capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu os batizo com água. João Batista falando, mas ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vemos: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Depois que vocês ouviram a palavra, o evangelho da vossa salvação, depois que vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo.
Não é possível ser cristão sem ter o Espírito Santo. Essa é uma das marcas. E é isso que nos faz, de fato, cristãos. Essa é a unção. Deus separa todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro crente, para fazer parte do seu povo, para servi-lo. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. No momento em que nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, de uma forma permanente. Não agora, simplesmente de uma maneira temporária. Essa é a promessa de Jesus quando Ele disse: o Espírito está entre vocês, mas estará em vós. Romanos 8 e 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, outro nome do Espírito Santo, não pertence a Cristo. Então não é possível ser cristão e não ter a presença do Espírito Santo. Essa é a unção que nós recebemos. O Espírito Santo nos ilumina, nos guia, nos protege contra os erros. Ele atesta aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Uma das coisas que eu tenho percebido e que muitos de vocês testemunham para mim, é que enquanto vocês vinham à igreja, sem terem realmente crido no Evangelho, todas as pregações e os estudos bíblicos não faziam sentido. Eram coisas estranhas. Mas essas pessoas que têm testemunhado isso, também dizem que no momento em que de fato eles creram no Evangelho, receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a palavra de Deus então começou a ter sentido. As coisas que antes não eram compreensíveis, passaram a ser compreendidas. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo 16, nós vemos: quando vier o conselheiro, o Paráclitos, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo testemunha a respeito do Senhor Jesus Cristo. Os anticristos, eles abraçavam a heresia do gnosticismo, que nós já temos conversado aqui. Eles também se apropriavam dessas duas palavras, unção e conhecimento. Eles diziam o seguinte: não, vocês não sabem, nós é que sabemos. Nós temos um conhecimento especial, nós temos uma capacidade espiritual maior que vocês. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo crente, ele tem a unção e conhecimento. João afirma que todo cristão verdadeiro recebe o Espírito Santo e conhece a Deus. O Espírito Santo no cristão o ajuda a discernir a verdade do engano. O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus e nos capacita a distinguir o ensino verdadeiro do ensino
falso. Continuando. Outra característica dos anticristos, eles negam a Jesus Cristo. Versículos 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. A maior de todas as heresias envolve a negação de que Jesus Cristo é o Messias. E olha como esse texto trabalha essa ideia de unção, porque Cristo significa ungido, o escolhido, aquele que tinha sido separado por Deus. E as heresias vão dizer assim, não, esse Jesus Cristo não é o Cristo. Ele não é o Salvador. Ele não é Deus. Quem nega que Jesus é Cristo, a palavra de Deus nos diz que essa pessoa é mentirosa. Veja bem Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Mesmo que você não consiga abrir na sua Bíblia ou no seu aplicativo, acompanhe comigo a leitura. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus é o Cristo. Negar a encarnação de Cristo, negar a sua morte expiatória. Vocês sabem o que é expiatória? Já ouviram falar nessa palavra? Espero que sim. Né? Mas você compreende o significado da palavra expiatória? Se não, está precisando vir na escola dominical, hein? Expiatória significa pagar a pena. Pagar pela pena, pagar pela culpa. A morte de Jesus foi expiatória. Por quê? Porque na cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Negar então a encarnação, negar a morte expiatória e negar a ressurreição de Cristo é esvaziar o Evangelho. Uma das vertentes do gnosticismo era conhecida como docetismo. Dizia o seguinte: não, Jesus ele não era homem. Imagina, não pode ser. Se ele era um filho de Deus, ele não podia ser homem. Ele só tinha a aparência de um homem. E daí você vai dizer: puxa, mas essa heresia aí ninguém hoje prega. O quê? Tem um camarada na televisão, não vou falar o nome, mas que gosta de usar um chapelão. Ele falou isso. Justamente isso. Que Jesus não tinha sido homem. É heresia. Docetismo. Jesus é o Deus encarnado. 100% homem. Nascido da Virgem, sendo também 100% Deus. É isso que o Evangelho nos ensina. Ensinar a acreditar qualquer coisa diferente disso
é não crer no Evangelho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Porque o Pai e o Filho são um. Veja bem o que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quem nega o Filho não tem o Pai. Quem nega o Filho não tem o Pai. Mas aquele que confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Qual que é a marca então do cristão? Em contrapartida, é que o cristão, ele permanece no Evangelho. Olha só o versículo 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O verdadeiro cristão, ele permanece no antigo Evangelho, que ouviu. Ele não procura novos ensinamentos. Ele não procura novidades. Ele se apega. Ele está arraigado no antigo Evangelho, porque o Evangelho não muda. O Evangelho é simples, mas ele não é simplório. E existe uma grande diferença. Ele é simples, mas ele não é simplório, porque ele é o poder para salvar todo aquele que nele crê. Às vezes as pessoas perguntam, o que tem lá na sua igreja? Tem programação especial, tem cultão dos jovens, tem uma grande estrutura para as crianças, tem estacionamento. Digo, não tem nada disso. Mas o que tem lá? Nós temos só o Evangelho. E isso deveria bastar. Não temos entretenimento, não temos shows, temos o Evangelho. E é isso que nós estamos ensinando aqui. Mas, por favor, não pense que o fato do Evangelho ser simples, ele é simplório, porque ele é poderoso. Nós temos ensinado às crianças o Evangelho. Hoje ensinamos mais uma vez. E o que é o Evangelho que todos nós falamos? Mas talvez poucos de nós realmente tenhamos um entendimento do que é Evangelho. Evangelho são as boas notícias a respeito de Cristo. E nós ensinamos da seguinte forma para as nossas crianças o Evangelho. Nós ensinamos dizendo assim: Jesus é Deus. Ele veio do céu para a terra. Ele teve uma vida perfeita, sem pecados. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. E hoje Ele nos oferece o presente da vida eterna. Esse é o Evangelho. Se você não sabe que esse é o Evangelho, você precisa ser evangelizado. Se você sabe essas verdades, mas você ainda não crê no Evangelho, você também precisa ser evangelizado. É uma mensagem simples, mas poderosa, que nos fala que eu e você não podemos nos salvar a nós mesmos. E que, por causa disso, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. A salvação é pela graça de Deus. Nós não temos como merecê-la. Nós só podemos
recebê-la como um presente da parte de Deus. Todo novo ensinamento que contradiga o que o ensino dos apóstolos foi entregue ou modifique essas verdades, deve ser considerado falso. E o Evangelho é a garantia da vida eterna. Por isso ele diz, essa é a promessa, a vida eterna. Os falsos mestres dizem assim, não, nós temos um conhecimento novo, uma nova capacitação. Mas não, o cristão verdadeiro, ele permanece no conhecimento do Evangelho que ele recebeu através das Escrituras. A terceira e última distinção, meu tempo já passou há muito, mas eu peço que você ainda se mantenha calmo, nós já estamos chegando no final. A terceira característica dos anticristos é que eles enganam os outros, eles são falsos mestres. Versículo 26, escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Eles não apenas não permanecem na verdade, como eles também propagam a mentira. O Evangelho. Não podemos tirar nada do Evangelho e não podemos acrescentar nada ao Evangelho. Por outro lado, nós temos os cristãos. Eles, por outro lado, eles possuem confiança e têm uma vida de testemunho. Versículos 27 a 29. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Espírito Santo permanece no cristão. Ele é o nosso guia, é um mestre. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem assim, está vendo? Ó, a Bíblia está dizendo que a gente não precisa aprender com ninguém. Tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem dar um ensino e vamos embora. É ler a Bíblia e entender do jeito que a gente quiser. Porque João está dizendo que a gente não precisa de ninguém que nos ensine. Mas veja bem, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que João está dizendo quando ele fala que eles não precisam que ninguém os ensine, ele está fazendo referência aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos anticristos que estavam saindo pela Ásia Menor e visitando as igrejas e dizendo que existia um novo conhecimento, que existia uma nova capacitação, e João está dizendo, não, vocês não precisam desses mestres, porque vocês conhecem o Evangelho, porque o Espírito Santo permanece em vocês. Lógico que nós precisamos de mestres humanos. Se não fosse assim, a Bíblia não falaria tanto sobre aqueles que foram dados à igreja com o dom de ensino. Nós não temos tempo de ler aqui, mas você pode ver em Efésios 4:11, a palavra de Deus vai dizer que na igreja existem profetas, mestres, pastores. Romanos 12 vai falar sobre aqueles que têm o ministério de ensinar, que devem fazer isso conforme a proporção da sua fé. Hebreus 13:7 vai falar do respeito que nós devemos ter para com aquelas pessoas que nos ensinam, mas nos ensinam o verdadeiro Evangelho. Todo verdadeiro cristão tem condição de ler a sua Bíblia,
e através da orientação do Espírito Santo, verificar o que cada pessoa está ensinando e conferir se aquilo é verdadeiro ou não. É isso que vocês têm que fazer a cada domingo. Quando eu ou qualquer um dos líderes sobe aqui para pregar a palavra, vocês têm que verificar se aquilo que nós estamos ensinando procede da palavra de Deus, está em conformidade com a palavra de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele, em Cristo, para que quando Ele se manifestar, a sua segunda vinda, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se você voltar para casa hoje, e você fechar os seus olhos pela última vez, você tem certeza que estará com Deus nos céus? Ou se hoje for o último dia e Jesus voltar, você tem certeza que estará com Ele no seu reino? Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que permanecem do Evangelho, podem ter essa convicção. Isso não é arrogância, mas é a promessa de Deus para que tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida vinda. E a ideia aqui de envergonhados não é que eu vou passar um constrangimento. A palavra envergonhados, na verdade, ela tem um sentido de castigo, de ser afastado do Senhor. Então só existem essas duas possibilidades. Ou teremos confiança, ou podemos ser envergonhados. Marcos 8,38 diz: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, Jesus falando, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O cristão verdadeiro, ele tem confiança, mas não só confiança, ele tem vida, ele tem testemunho, porque ele sabe que Jesus é justo. E por isso ele trilha os mesmos passos de Jesus e também vive praticando a justiça. E como nós já falamos aqui várias vezes, aquele que é cristão, ele vive como Cristo viveu. Isso não significa que ele é perfeito, mas significa que ele está numa busca incessante de trilhar os mesmos passos do seu mestre. Aquele que pratica a justiça é nascido dele. O testemunho é uma evidência de que somos filhos de Deus. Terminando. Com o Evangelho, nós não podemos brincar. Meio Evangelho e Evangelho e meio não é Evangelho. O Evangelho é questão de vida e morte. Não tem essa. Ah, mas ele está na igreja, tal. Que bom que... Se não está no Evangelho, que bom nada. Ah, mas o importante é a sinceridade dele, ele está lá. É o Evangelho que garante a vida eterna. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos traz uma mensagem tão impactante na noite de hoje, que nos alerta contra aqueles que querem adulterar, modificar, diluir, acrescentar coisas ao Evangelho. Que nós possamos de fato
ser contados entre aqueles que são chamados filhinhos pelo apóstolo João, que conhecem o Evangelho, que possuem a unção do Espírito Santo, que permanecem na tua palavra, que têm confiança e um testemunho de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém.